Quantos podem dar um aleluia? Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem dizer assim, ainda bem que eu vim? Glória a Deus, queria que você sentasse. Enquanto você senta, vai dizendo assim, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aleluia. Eu queria, antes de começar, irmão, eu vou fazer bem rápido, mas se eu não fizer, eu não vou ficar em paz. Amém? A Bíblia manda a gente andar em paz, não é assim? Glória a Deus. Então eu queria, antes de começar, agradecer, né? Eu sei que o nosso apóstolo não está aqui hoje, está viajando, mas olha que coisa boa, né? A Suelen está aqui. E eu queria agradecer ao apóstolo Guto, queria agradecer à senhora, muito obrigado, à diretoria do ministério, muito obrigado. Queria agradecer ao pastor Tiago, a Juliana, pelo convite, é uma honra. Eu sei a responsabilidade, irmãos, que é estar aqui essa noite. Então, pastor, muito obrigado. Suelen, muito obrigado. Mama Jen, muito obrigado, né? Não vou citar todos os nomes, irmãos, porque me faltaria tempo para citar o nome de todos esses homens dos quais o mundo não é digno. Aleluia. Amém? Mas fica aqui o meu agradecimento, viu? Estou muito feliz, Renato, muito obrigado. Aleluia, Gustavo. Estou com a minha linda esposa aqui essa noite. Toda vez que ela está, eu prego mais inspirado. Aleluia. Queria que ela ficasse de pé, Luana, por favor, rapidamente. Eu sei que já foi apresentada, irmão, mas você sabe, né? Quando você tem a matéria família cristã, aleluia. Fica de pé mais uma vez, por favor. Dá uma salva de palmas para ela. Glória a Deus. Que bênção. A gente teve um tempo tão poderoso e a gente vai ter um tempo poderoso essa noite. Amém? Glória a Deus. Queria só também fazer menção aqui do meu pastor Joselito e Ana. Rapaz, eu estou debaixo de uma sombra boa demais. E eu sou grato ao Senhor pela vida desse casal. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando eu subo aqui, antes de falar para você, eu queria dizer o filme que me passa e eu vou te dizer por quê. Eu vou tentar te pedir um favor. Eu vou falar um pouco mais rápido, você ouve um pouco mais rápido para a gente dar tempo de tudo. Amém? Então, com aproximadamente 14 anos de idade, irmãos, eu venho de uma família que não professava a fé em Jesus Cristo, mas aproximadamente com 14 anos de idade eu conheci o Senhor Jesus e foi uma grande bênção para a minha vida. E eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus numa igreja do Verbo da Vida. Amém? E eu não estou menosprezando as outras denominações, as outras igrejas, mas o que eu estou falando aqui para você, irmão, é a grande oportunidade que eu tive de conhecer a palavra nesse ministério. Para mim foi um motivo de tanta alegria e com 14 anos de idade, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, eu fui a primeira vez na igreja e as pessoas estavam chorando, a pessoa que me levou estava chorando e na minha inocência, sem saber direito o que estava acontecendo, eu fiz, rapaz, será possível que só eu estou bem aqui? Amém? Estava todo mundo chorando ali, eu fiz, não é possível que só eu estou bem. Aí eu fui com a pessoa que tinha me levado lá e eu bati, ele estava orando, quebrantado, e eu disse assim, por que você está chorando, rapaz? Aí ele disse assim, ô meu irmão, vá para lá, eu estou tendo um momento aqui com o Senhor. E eu fiquei tão confuso com aquilo, né? Eu fiquei, rapaz, eu acho que só eu estou bem nesse lugar. No outro domingo eu fui de novo, porque eu não sabia me explicar muito bem, mas eu sabia que o ambiente era bom, o que eu percebia ali era bom demais. E eu lembro, irmãos, que quando eu voltei no domingo, aí estava algo um pouco complicado para mim, porque eu não sabia que as cadeiras da frente eram reservadas, e eu fui e eu sentei bem na frente, irmão. Cheio de autoridade, aleluia. Mas sabe o que estava acontecendo? Os irmãos estavam correndo nesse culto. E tinha um em especial que ele corria, quando ele via que acabava o caminho para correr, ele colocava as duas mãos na parede e pulava assim. E eu fiz assim, rapaz, o que está acontecendo nesse culto? Que obra é essa, né? Aleluia, e o povo correndo ali, eu não sabia explicar, mas eu sabia que era bom. No terceiro culto eu fui decidido, eu vou receber esse Jesus aí, que eles falam que tem que levantar a mão, tem que ir lá na frente. E eu tinha desenvolvido uma técnica muito boa na hora do louvor, porque toda vez que o louvor acabava, estava todo mundo sentado e eu estava em pé. Aí eu desenvolvi uma técnica muito boa, que era ouvir o louvor assim, ó. Então eu sabia a hora de sentar agora. Mas tudo isso era a minha ignorância espiritual. Naquele dia eu fui e recebi Jesus. E depois que eu recebi Jesus, o povo estava numa sala ao lado, né? Eu fiz, meu Deus do céu, o que é isso também? Para mim era tudo novo, irmãos. E eu olhei aquilo e eu disse, eu posso falar igual esse povo fala também? E ele disse, se você crer, você pode. Naquela noite eu saí, tinha recebido Jesus, tinha sido batizado no Espírito Santo, pensa na bênção. Tinha ganhado 2 folhetos também, um dizia Novo Nascimento, o outro dizia Batismo no Espírito Santo. Então eu chegava em casa, ficava lendo eles, e quando eu via que não tinha ninguém olhando, e aquilo era tão bom para mim, irmão. E eu comecei a ir
para a igreja. E eu ia para o Verbo da Vida ali. E o meu pai, às vezes, quando eu ia sair de casa, cadeado no portão, meu irmão. Não criei filho para ser pastor, não. Olha só. Amém. E de repente, o que aconteceu foi culto após culto. E eu ouvia muito falar do rema, né? O rema é uma grande bênção. Quem já fez o rema aqui? Glória a Deus. As matrículas, inclusive, já estão abertas, amém? E eu lembro, irmãos, que eu comecei a ouvir falar do rema, eu fiquei desejoso de fazer, eu só não tinha dinheiro. Só isso, o resto eu tinha. Aleluia. E eu lembro demais, quando iniciou a primeira matéria, Fundamentos da Fé, pastor João Roberto, olha que bênção. Ele dizendo lá, a fé vem pelo ouvir, permanece por meditar, cresce por praticar. E eu empolgado ouvindo aquilo, até que ele disse uma frase que eu guardei. Ele disse, é melhor ter fé do que dinheiro. Aleluia. É melhor ter fé do que dinheiro. E eu guardei aquilo. O último dia de aula, eu ia de manhã e de noite. E a diretora, a Janaína, né, na época, ela falou assim, hoje as matrículas encerram, mas vem aqui na frente para você tirar uma foto, para você ver o seu semblante antes e depois dessa palavra. Aí todo mundo foi lá na frente, a minha turma era muito grande, irmão, muito grande mesmo. E eu fiquei lá atrás sentado e parecia que o diabo tinha sentado do meu lado. Já teve essa impressão? E de repente, quando eu estava ali, o pensamento veio, você nadou e vai morrer na praia. Eu fiz, diabo, agora você me paga. Levantei, fui lá na frente, irmãos, como eu fui um dos últimos a levantar, eu fui um dos primeiros a ficar na frente. E eu lembro que quando eu estava lá na frente, ela disse, vamos tirar a foto agora. Rapaz, quando chegou a hora da foto, estava lá eu tirando aquela foto ali. E aí o diabo falou para mim, pronto, agora você tem uma prova da sua derrota. Agora você tem a foto aí mostrando que você não vai conseguir. Mas irmãos, eu tinha aprendido naquela aula que fé tem uma voz. E eu ainda tinha alguns minutos, e eu vou dizer, Deus não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas não. Aleluia. Quando eu fui chegando e eu caminhando e eu dizendo, pai, obrigado, é melhor ter fé do que dinheiro. Quando eu cheguei na porta, irmão, um irmão me parou, eu não sei se ele está aqui hoje, se tiver, dê um sinal com a mão, aleluia. Ele não está. Então, irmão, eu lembro que quando ele me parou na porta, ele disse, olha, eu sou um graduado do rema. Quantos graduados temos aqui? Dá um glória a Deus aí, graduado. Ele diz, eu sou um graduado do rema. Essa palavra mudou tanto a minha vida, que hoje eu estava orando em casa e Deus disse assim, se você é tão grato, vai lá na escola e escolhe alguém para pagar a matrícula. Está aqui o dinheiro, vai pagar a sua matrícula. Irmão, eu não entrei na secretaria, eu invadi a secretaria, é diferente. Amém? E naquele exato momento, irmão, quando eu estava ali, a diretora, calma, ainda dá tempo, eu escrevendo ali o meu nome, eu saí para agradecer ele, segurei a porta do carro que ele estava entrando, eu disse, muito obrigado, eu não tinha dinheiro para pagar o meu rema. Aí ele olhou para mim e disse assim, rapaz, Deus falou comigo, que era para eu vir aqui hoje escolher uma pessoa para pagar os 2 anos. Meu irmão, pensa numa alegria que eu fiquei. 2 anos de rema paga. Na época não tinha apostila como tem hoje, o módulo, né? Por matéria era liberado as apostilas do rema. Mas toda vez que eu ia pegar a minha, estava paga. Quando chegou o dia da minha formatura, ele me ligou e disse, vem aqui no shopping urgente. Eu peguei um mototáxi, cheguei no shopping. O que foi que aconteceu? Ele disse, vamos comprar a roupa da sua formatura? Meu irmão, se você vai formar esse ano, camisa branca, calça preta, meia preta, sapato preto e gravata preta. Tá bom? Fica a dica aí para você, viu? Aí eu lembro, irmãos, ganhei a roupa toda, chegou o dia da minha formatura e está aqui, exatamente aqui, passa um filme na minha cabeça. Porque a formatura aconteceu e eu estava sentado onde você está e chamava nome por nome. E eu lembro quando chamou o meu nome, irmão, e eu estava subindo aqui essa escada, e o meu coração estava a 1000, e chamaram o meu nome, e eu estou subindo aqui, e a gente tinha ensaiado, e o ensaio era que você apertava a mão da diretora, mas com a outra mão você recebia o canudo, aleluia, e você tirava uma foto. Só que essa foto agora não dizia, irmão, que era fracasso. Essa foto agora não dizia que era derrota. Essa foto agora não dava voz ao diabo. Essa voz agora dizia que tempo de preparação não é tempo perdido, irmão. Essa voz agora dizia para mim que eu tinha recebido e encontrado algo, um tesouro inestimável, que era a revelação da palavra de Deus.
Sabe, quando eu estou descendo aqui, irmãos, exatamente essa escada, e eu estou indo para o meu lugar, esse irmão me puxou pela beca, e eu sabia que eu tinha que ir sentar, mas ele olhou para mim e disse, isso daqui é um presente. Quando eu fui desembrulhando, irmão, ele disse, é sua primeira Bíblia de estudo, e a unção que repousa sobre essa escola, agora repousa sobre a sua vida. Vá e pregue fé ao meu povo, vá e pregue fé ao meu povo. Vá e pregue fé ao meu povo. E eu não sei se você sabe, mas isso, o Rema, ele não é apenas uma escola, o Rema é um legado. Aleluia. Vá e pregue fé ao meu povo. Vai e pregue fé ao meu povo. O verbo da vida vai por todas as nações, com a palavra da fé e com o amor. O verbo da vida vai por todas as nações, com a palavra da fé e com o amor. Você está comigo essa noite? Vou mexer com você, meu irmão. Dê um glória a Deus aí. Então, quando eu descobri isso, aí eu vou narrar para você agora o que aconteceu nesses 2 anos. A palavra da fé chegou, e ela dividiu literalmente a minha vida. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, diz, essa é a palavra da cruz que pregamos, loucura para quem perece, mas para nós os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aonde está o sábio, aonde está o escriba, aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo, mas aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que nele creem. Meu Deus do céu, a palavra da fé chegou ao meu coração. A palavra da fé veio e agora a minha vida estava sendo dividida entre antes da mensagem e depois da mensagem. Antes da mensagem, irmão, literalmente, eu estou dizendo para você, eu não sabia quem eu era. Você já deve ter se encontrado assim também, amém? Será que alguém poderia tocar esse teclado aqui para mim? Aleluia, antes da mensagem, eu não sabia quem eu era. Mas eu vou dizer, de repente, irmão, essa palavra chegou. E essa palavra dizia assim, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Aleluia. Eu estava descobrindo quem eu era, realidades da nova criação, estava adentrando ao meu coração, com toda força, com toda violência, antes sem saber quem era, mas olha só que maravilhoso, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz, como está escrito, ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, eu comecei a descobrir essa palavra e agora eu sabia quem era, porque a minha vida foi dividida entre antes da mensagem e depois da mensagem. Aleluia, de repente chegou outra matéria do Rema e a matéria era justiça de Deus, irmão. E aí eu escutei a minha vida toda que eu era pecador, que todos nós somos pecadores, que todos nós, irmãos, somos o verme de Jacó. Eita Deus! Mas de repente, irmão, sentado em uma sala de aula, eu comecei a ouvir que eu era justiça de Deus. Quantos justos nós temos aqui, irmão? De repente eu comecei a ouvir que eu era justiça de Deus, mas não parava por aí. O professor dizia, olha, ser justiça de Deus é estar perante Ele, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Eu não sei você, irmão, mas minha cabeça dava um choque, porque eu escutei a minha vida toda, você é pecador, você é miserável, você é o verme de Jacó. De repente, eu estava escutando agora, você é justiça de Deus, está perante Ele sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Só tem 3 personagens bíblicos nessa condição. O primeiro, irmão, era Adão, estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. O segundo era Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e nenhuma delas ele pecou. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele estava mesmo nessa condição. Mas o terceiro é você, meu irmão. Você está perante Deus, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Então antes eu não sabia quem era, agora eu sei. Antes eu me achava um pecador miserável, mas agora, irmão, eu entendi que eu sou justiça de Deus. Aleluia!
sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. De repente, irmão, assim como eu, você devia ter medo de toda maçaneta que mexia dentro de casa. Devia ter medo de diabo, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em sala de aula a gente começou a descobrir a autoridade do crente. A gente começou a descobrir o poder do nome de Jesus, irmão. E de repente, descobrindo essas coisas, o pastor Bud contava que quando chegou no Brasil, jogaram uma galinha no quintal dele. Ele pegou essa galinha, irmão, e jogou e disse: da próxima vez mande assada. E a gente ficava perguntando de onde vinha essa ousadia, irmão. De alguém que entendeu: 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu porém não serei atingido. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Oh, aleluia. Aí eu não sabia quem era, mas agora eu sei quem sou. Eu me achava um pecador, mas agora a justiça de Deus. Antes, se você é mais antigo, você vai saber essa. Antes eu era prego e o diabo me batia. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Aí a autoridade do crente chegou, meu irmão. Agora a gente sabe, o nome de Jesus é como uma procuração. O nome de Jesus saindo da minha boca vai operar milagres, vai operar poder. Essa palavra mudou minha vida. Antes eu não sabia a autoridade que tinha, mas agora eu sei a autoridade que eu tenho. Então a minha vida, ela começou a ser dividida antes da mensagem e depois da mensagem. Antes da mensagem, irmão, eu achava que doença era nada mais, nada menos do que Deus tentando me ensinar alguma coisa. Claro que você nunca achou isso, tudo bem. Mas eu achei, irmão, que doença era Deus tentando me ensinar algo. Que doença era Deus tentando me colocar em um nível mais elevado. Mas, irmão, quando Cristo, aquele que cura, chegou, a minha vida foi dividida entre antes da mensagem e depois da mensagem. Eu comecei a descobrir que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem diretamente dele, do Pai das luzes, em quem não há mudança, não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, como o apóstolo Guto gosta de dizer, irmão. Deus não é o grande eu era, Deus é o grande eu sou. Aleluia. E sabe, querido, eu comecei a entender, rapaz, cura é vontade de Deus. Andar em saúde divina é vontade de Deus. Então a minha vida saiu de uma mentalidade onde eu achava que doença era o plano de Deus para mim ensinar algo, e eu fui para a mentalidade onde Cristo é aquele que cura. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia! Oh, que dia feliz, o dia que encontrei essa palavra, irmão. Sabe, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao padrão desse século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Foi isso que essa palavra fez. Ela dividiu o meu entendimento entre antes da mensagem e depois da mensagem. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quantos de vocês de repente chegaram nessa igreja, chegaram num rema com um casamento acabado, quase separando, mas de repente você entrou em sala de aula e o professor começou a ensinar assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não vos tem dado filhos para a calamidade, pelo contrário, como um bom perfume os teus filhos irão perfumar as nações. A Bíblia diz: e Ele vos aumentará mais e mais, tanto a vós, quanto aos vossos filhos, e os filhos dos teus filhos. Meu Deus do céu, e casamentos foram restaurados. Antes da mensagem tratava mal a mulher, antes da mensagem tratava mal o marido, antes da mensagem não sabia criar os filhos, mas aí a palavra da fé chegou e dividiu a sua vida entre antes da mensagem e depois da mensagem, irmão. E eu fico pensando como não ser grato por essa palavra, como não ser grato pela mensagem que chegou para nós. Agora eu acho que você vai lembrar dessa daqui. Porque antes, irmãos, eu acreditava que era assim: se eu quisesse receber algo de Deus, eu achava a minha fé tão pequenininha, e eu dizia para o Senhor: Pai, me dá fé para isso.
Mas quando cheguei no rema, meu irmão, de repente eu comecei a ouvir isso daqui, ó. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Fé permanecerá. Fé permanece por meditar. Fé cresce por praticar. E a prática da fé é Marcos 11, 23. Aquele que disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você é do verbo da vida, querido, pelo menos 2 versículos você tem que ter de cor. O primeiro é: e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o segundo versículo é qual? O segundo versículo é Marcos 11, 23, irmão. Aquele que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, a gente não pode deixar esse versículo apagar em nosso coração, porque foi esse versículo que levantou, Marcos 11, 23 e 24, que levantou o irmão Reagan do leito da enfermidade. Foi esse versículo que nós aprendemos com os nossos pais, Pastor Bud, Mama Jen, Apóstolo Guto, Suelen, Pastor João, Janaína, Pastor Tiago, Juliana. Irmãos, foi isso que a gente aprendeu. A quê? A responder as coisas, a falar a palavra, a confessar a palavra, a se mover no Espírito, a valorizar a mensagem que nós recebemos. Essa noite é uma noite para a gente celebrar a mensagem, irmão. Mas eu vou além. É possível, mesmo assim, ter a mensagem e não ter a mensagem completa. Como assim? A Bíblia fala, por exemplo, dos profetas que profetizavam como de uma montanha para a outra, mas eles não viam a igreja. Então, irmão, eles profetizavam, mas a mensagem não estava completa. A Bíblia fala, por exemplo, de um homem chamado Apolo. Diz que ele era poderoso e eloquente, em parte. Que parte? A parte que ele conhecia. Agora eu digo para você, e a parte que ele não conhecia? Então é possível ter a mensagem e não ter a mensagem completa. A Bíblia fala sobre 2 homens no caminho de Emaús, e diz que o discurso deles, conversando um com o outro, era assim, ó. Eles estavam indo para um caminho, e a conversa deles era sobre Jesus, que achavam eles que iria ser o libertador, mas agora estava morto. E essa mensagem, ela não era mentira, ela só estava incompleta. Mas de repente, irmão, o dono da mensagem apareceu para eles, começou a caminhar e falar: do que vocês estão falando? Só você não sabe da mensagem? Só você não conhece a mensagem? Jesus, me explica aí. Ele disse: Jesus o Nazareno, homem poderoso, mas que foi morto, achávamos ser ele o libertador. Aí Jesus chegou para eles e disse assim: e só vocês não estão sabendo do resto da mensagem? E qual é o resto da mensagem? Esse Jesus ressuscitou. Inclusive vocês estão indo, a mensagem não é mentira, só está incompleta, e vocês estão indo na direção errada, mas ouve a mensagem toda, muda a rota e vai para lá, porque lá vai ter um avivamento. O que vai acontecer lá é o que ele disse: permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, aqueles homens, quando deram por si, Jesus sumiu, e eles olharam um para o outro e disseram assim: bem que ardia o nosso coração enquanto ele falava. A minha pergunta para você essa noite, vou até molhar as palavras, aleluia. A minha pergunta para você essa noite é a seguinte: o teu coração ainda arde com a mensagem, irmão? Responda você. O teu coração ainda arde com a mensagem, irmão?
Vou perguntar de novo, o teu coração ainda arde com a mensagem, irmão? Porque, me perdoe os amantes de futebol, mas tem uma bola branca de couro que quando passa numa linha branca, o povo derruba alambrado. Esses dias eu ouvi falar de um troféu muito precioso que foi achado quebrado, cheio de poeira, mas muita gente vibrou e gritou por esse troféu aí. E eu quero dizer algo para você, meu irmão. Me perdoe mais uma vez os amantes de futebol, mas se a nossa consciência sobre essa mensagem não nos fizer vibrar mais do que um gol, aí tem alguma coisa errada com a gente, irmão. Porque se você escuta, o Senhor é o teu pastor e nada vos faltará. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E isso não mexe com você, irmão. Eu estou aqui essa noite para te dizer, qual foi a última vez que você vibrou ouvindo? Fé vem pelo ouvir, permanece por meditar, cresce por praticar. Qual foi a última vez que você vibrou com Marcos 11, 23? A gente vai fazer um ensaio. Eu vou dizer Marcos 11, 23 e você vai dar o seu melhor aleluia, tá pronto? Meu irmão, Marcos 11, 23, o Espírito da fé repousa sobre esse ministério. Foi bom, mas agora a gente vai fazer de novo. E quando eu falar Marcos 11, 23, meu irmão, você não vai nem esperar eu terminar, tá pronto? Meu irmão, eu quero falar para você sobre Marcos 11, 23. Oh, aleluia! Que é o que repousa sobre esse ministério. Aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar, e não duvidar, e não duvidar, e não duvidar, e não duvidar em seu coração. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você está quase lá, meu irmão. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sobre nós repousa um peso maior. Eu sou pastor em Aparecida de Goiânia. E o meu povo olha tudo que acontece aqui. Eles estão olhando se vocês estão se movendo no Espírito. Eu não estou trazendo um peso. Eu estou trazendo um senso. Eles olham se vocês estão se movendo no Espírito, se vocês estão correndo, se vocês estão dançando, porque foi isso que a gente aprendeu com o pastor Bud, meu irmão. O diabo está pressionando, está levando pancada, o negócio está feio. Esquece esse negócio que você aprendeu da mensagem completa. Ai, estou passando pelo estreito. Estou passando pelo moinho. Esquece isso, irmão, põe de lado. O diabo pressionando, é pancada vindo e você... Ei! Qual foi a última vez que você deu uma risada boa na cara do diabo, irmão? Aleluia! Aleluia! É possível termos a mensagem e não ser a mensagem completa. A pergunta que eu faço é: você recebeu uma mensagem, tem recebido uma mensagem boa, irmão? A palavra da fé, uma mensagem completa. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: o teu coração está ardendo com ela? Marcos 11, 23, irmão. Reage aí, meu amigo. Enquanto você ri, irmão, milagres acontecem. Enquanto você fala, milagres acontecem. Sabe, eu gosto de dizer o seguinte: quando ele nos deu Marcos 11, 23, ele disse: aquele que disser a este monte e não duvidar daquilo que disse, mas crê no seu coração, vai acontecer com ele do jeito que disse. Então presta atenção, aquele que disser a este monte, tem que dizer, não duvidar no coração, e crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, Deus te deu um cheque em branco para assinar com a língua, meu irmão. Aleluia. A gente vai deixar o diabo bem nervoso essa noite, porque você vai sair daqui curado, você vai sair daqui fervoroso, você vai sair daqui animado.
Aleluia. Agora, antes de qualquer mensagem chegar, Deus tem que levantar um mensageiro. Isso é uma revelação que você só escuta no Verbo da Vida, meu irmão. Não existe mensagem sem mensageiro. Quer ver uma coisa? Ia cair água, né? Ia vir um dilúvio, não importa se por baixo ou por cima. Mas o fato é que Deus levanta Noé, chamado pregoeiro da justiça. Noé tinha uma mensagem: vai chover! E o povo está ficando doido. João Batista tinha uma mensagem também. E era bem dura, viu? Era: arrependei-vos, raça de víboras. Meu Deus do céu, que sermão. Jesus também tinha uma mensagem. A mensagem de Jesus era essa daqui: tudo que eu falo, tudo que eu faço é aquilo que eu vejo meu Pai falar. O reino dos céus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Todos esses homens pagaram com a vida a mensagem que pregava. Porque quando o povo não gosta da mensagem, o povo quer matar o mensageiro. Você está gostando da mensagem essa noite, irmão? Pelo amor de Deus. Diz que está. Aleluia. Porque eu aprendi que quando o povo não gosta da mensagem, meu irmão, o povo quer matar o mensageiro. Só tem duas coisas para você fazer com o mensageiro. Número 1 é matar. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que essa palavra que você está ouvindo aí chegou para você da noite para o dia, foi? Foi não, irmão. Sabe como foi que essa mensagem chegou para você? Um homem ouviu do Senhor: vá até o Brasil e pregue fé ao meu povo. Desceu aqui um homem e uma mulher, desceram aqui, irmão, com uma mala, poucos dólares. Mas é melhor ter fé do que dinheiro. O espírito da fé repousando sobre eles. E de repente, crendo, falando. Você já escutou isso? Mas deixa eu te dizer, o pastor Bud chegava e dizia: ar-condicionado venha, bateria venha, músicos venham, tudo pela fé, é pela fé, não se esquece, é pela fé, não se esquece, é pela fé. Tudo que acontece hoje e o que vai acontecer nesse ministério é pela fé. Verbo da Vida vai por todo o mundo, é pela fé. Centro de cura se espalhando, é pela fé. Então não dá para esquecer da mensagem, porque teve um preço para isso. Todo mensageiro paga com a vida a mensagem que prega. E essa mensagem que você tem não chegou para você assim. Você tem noção de quantos problemas foi enfrentado só por te ensinar que Deus é bom? Para hoje você escutar que Deus é bom e não se mexer. Deus é bom, irmão! Vamos lá, gente. Você tem noção de quanta pancada foi levado aí só para te dizer e te explicar que tu não é pecador? Para hoje você olhar: eu não estou batendo no filho dos outros não, eu só quero te chacoalhar. Eu faço assim e depois devolvo. Mas tu tem noção, irmão, quanta pancada veio só para te ensinar que você não é pecador miserável, o verme de Jacó? Então deixa eu te dar um aviso. Você é justiça de Deus. Você está perante o Pai, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, irmão. Quem, pois, intentará acusação contra os escolhidos de Deus, visto que é Deus quem o justifica. Não dá para tratar como comum. Aleluia. Eu lembro a primeira vez que fé funcionou para mim, irmão. Você lembra a primeira vez que fé funcionou para você? Amém? Então não dá para a gente escutar o que a gente escuta e não vibrar. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 vai se mover essa noite e você vai ver gente sendo curada. Mas não deixe para vibrar quando vê não. Porque o que a gente aprendeu com os nossos pais é que antes de ver a gente vibra.
Teve um irmão lá na igreja que estava para receber algo. E ele disse: pastor, vem aqui em casa para a gente fazer um churrasco. Eu fiz: eita coisa boa, deu certo? Ele fez: não, pastor, é que eu aprendi com o senhor que a gente celebra antes. Eu fiz: compra a carne, meu filho, que a gente vai comer esse churrasco hoje. Você vai esperar o seu milagre para reagir essa noite? Você vai esperar a cura para reagir essa noite, irmão? Não é assim que faz, não. Você está esperando eu terminar de pregar para ser curado? Eu estou esperando você ser curado para terminar de pregar, irmão. Vamos lá. Aleluia. Sabe, irmãos, coisas vêm, pode te deixar triste. O povo dizia que a gente era a igreja do super-homem, que ninguém chorava. Pode chorar, irmão. Só não dá para viver a vida chorando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero te dizer mais. Às vezes vem alguma coisa, a alma deu uma batida. Mas se alguém chegar perto de mim e falar só assim: Marcos 11:23. Já era, irmão. Já dá para lembrar que é sacudir a poeira, é levantar a cabeça, é dar a volta por cima. Vai para cima, irmão. Eu estou cheio do Espírito. Diga assim: eu estou cheio do Espírito. O problema é que às vezes a gente está querendo explicar demais, irmão. Nada contra, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem hora que não vai dar tempo não, viu? E é melhor você saber a resposta antes que a vida te faça a pergunta. Você quer ver um negócio? Entrou lá na igreja um dia um homem, cabeça baixa, 3 cultos sem cumprimentar ninguém, falava com ninguém. Aí no 3º culto, Deus me deu uma direção, mandei ele ficar de pé. Eu fiz: fique de pé. Ele ficou de pé. Eu fiz: Deus está falando para você dar uma carreira. Esse camarada olhou para mim, baixou a cabeça. E sabe quando você dá um comando que não acontece nada e você fica: Deus, não foi o Senhor? Não, nunca aconteceu com você não, só comigo mesmo. Aí eu parei assim, eu fiz: foi o Senhor que falou. Aí eu fui descendo assim para o púlpito, escutei um estardalhaço de cadeira, irmão. Esse homem deu umas 3 carreiras na igreja. Tomava tanto do remédio. Eu não estou pregando para você jogar remédio fora. Não faça força para me entender errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um exemplo para você. Esse homem tomava tanto remédio, era para dormir, era para ficar acordado. Mas nesse dia, irmão, algo aconteceu. Hoje é o vice-líder do louvor lá da igreja. Quando ele começa aquela música, minha boca se encheu de riso. Rapaz, pensa numa violência de unção que vem. Agora deixa eu te dizer algo. Eu fui pregar numa igreja esses dias, não era Verbo da Vida não, irmão. Eles não sabem se divertir muito ainda não. E quando eu estava lá, 10 minutos para começar, o pastor presidente chegou. Aí disse assim: vem cá. Eu fiz: eita. Aí ele disse assim: me explica aí, tu é dessa igreja que o povo sai correndo, né? Eu fiz: sou sim, senhor. Ele disse: me explica aí, rapidinho, faltam 10 minutos. Me explica na Bíblia, por que o povo sai correndo. Aí eu falei para ele assim: isso daí vai ser fácil demais. É porque quando a alegria não cabe no peito, meu irmão, estoura no pé. E eu vou te dizer uma coisa para você: se o teu coração não está ardendo com a mensagem, tem que começar a arder no peito e descer para o pé de novo. Você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Você não é miserável pecador, você é justiça de Deus. A fé funciona. Ei, Marcos 11:23. Aleluia! Eu queria que subisse o resto do instrumental bem rapidinho aqui, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Rapaz, você está vendo aquela carreira ali? Só ele sabe a pressão que está passando. Aí talvez você está olhando para mim. E se você me ver me mexer muito, irmão, é desviando dos pensamentos. Mas deixa eu te dizer, talvez você está olhando para mim dizendo assim: ele quer que eu corra. Eu não quero que você corra, irmão. Eu quero que a sua vida mude. Eu quero que você reaja. Jesus disse no velório de Lázaro, na verdade já era
pós-velório, 3 dias. Oh, se o senhor tivesse chegado antes, ele disse: rapaz, move a pedra, eu chamo o morto. Agora, a fé que era para chamar o morto, será que não dava para usar para mover a pedra? Será que não dava para ele ter dito: pedra, move, Lázaro, vem? Mas ele disse assim: faz o seguinte, tu move a pedra, eu chamo o morto. E detalhe, viu? Ele nos ensinou a ser específico. Porque se ele tivesse dito: morto, vem, rapaz, ia ser cada pancada de defunto saindo. Mas ele ainda disse: Lázaro, só você, chegue. Está na hora, sabe, irmãos, Deus vai fazer coisas nesses dias extraordinárias, sobrenaturais, que você vai ficar abismado, mas está na hora de você começar a rolar a pedra. Às vezes rolar a pedra, irmão, é dar uma boa dançada. Às vezes rolar a pedra é dar uma boa corrida, irmão. Às vezes rolar a pedra é dizer: diabo, saia do meio, saia do meio, saia do meio, saia do meio, saia do meio. Oh, aleluia! Quem está sentado aí não pode ficar de pé, irmão. Oh, aleluia! Vai receber milagres, meu amigo. Eu estou cheio do Espírito. Diga: eu estou cheio do Espírito. Esses homens pagaram com a vida. Segura aí, fica comigo. Esses homens pagaram com a vida a mensagem que pregava. O que eu estou querendo te dizer essa noite é que essa é a noite para a gente celebrar a mensagem e celebrar o mensageiro. Bem rapidinho, fica comigo. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim: e Jesus partiu dali e foi para a sua cidade natal. Diga: cidade natal. Se ele saiu e foi para a cidade natal, é porque ele não estava lá. Grande revelação, não é? Mas se ele não estava lá, estava operando o que opera em outro lugar. Porque a Bíblia diz que se fôssemos colocar tudo que Jesus fez, não ia caber de coisa, de livro. Era milagre toda hora. Era como respirar. Milagre. Oh, mestre, se tu queres, faz-me limpo. Ele: eu quero, seja limpo. Não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Ele: crê somente. Crê somente. Somente creia. Somente creia. Somente. Deus está falando com você essa noite, irmão. É só crer. Oh, mestre, despede a multidão. Esse povo está faminto. Ele disse: o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Ele disse: é suficiente para o milagre. Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. O que você tem hoje? O que você tem hoje? O que você tem hoje é suficiente para um milagre. Oh, aleluia! Aí os discípulos seguiram Jesus. E eu acho que seguindo eles diziam assim: ó, se ele faz o que faz fora de casa, imagina o que ele vai fazer em casa. Se ele faz o que faz fora de casa, imagina o que ele não vai fazer em casa. Chegou o sábado. Jesus pegou, foi para a sinagoga. No sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, admiravam-se. Sabe o que é se admirar? Quem aqui conhece o Manuel Dias, Maneco? Já viu quando ele gosta de uma mensagem? Não, repete aí, com gosto. Só mais uma vez. Quem estava assistindo esse culto, irmão? Porque quem estava assistindo esse culto mostra pra gente que o uau veio antes do Maneco. Tomara que ele não ouça essa mensagem.
O povo estava ouvindo Jesus pregar e uau, uau, e não para por aí não, irmãos. Olha o que diz: muitos ouvindo admiravam-se e diziam: de onde vêm essas coisas? Próximo: que tamanha sabedoria é essa que lhe foi dada? Sabe o que é que parece para mim? Aluno do Rema. Parece aluno do Rema, irmão. Aluno do Rema é assim, você vai ensinar, eles ficam: meu Deus, professor, nunca li isso. Aí um chega e diz: eu queria ter conhecido essa palavra antes, meu casamento não ia ter acabado. Aí tem uns que dizem assim: ai, graças a Deus que eu conheci essa palavra, salvou meu casamento. Uns dizem: ainda bem que eu conheci essa palavra, salvou minha empresa. Outros dizem: eu queria ter conhecido essa palavra antes. Mas eu tenho certeza que quer seja quem ouviu antes ou depois a mensagem, quem ouviu antes ou depois, a reação era a mesma, era essa daqui: uau, que Bíblia ele lê? Fé vem pelo quê? A vida toda eu fiquei: me dá fé, aumenta a fé. Como é esse negócio de falar? Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso falamos. Marcos 11, oh aleluia, Marcos 11, Marcos 11, Marcos 11. O povo estava desse jeito, pensa num culto. Aí a Bíblia diz assim: alguém se levantou, sabedoria que lhe foi dada, como se fazem tais maravilhas, tais maravilhas e demonstrações de poder por sua mão. Maravilha não é cura não, é algo além, irmão. É coisa extraordinária. Não desmerecendo as curas, mas maravilha, irmão, é outro nível. Aí alguém comentou assim: esse daí não é o carpinteiro não? Filho de Maria, irmão de José, não está aqui suas irmãs? O que é isso? Admirar é olhar de admiração. Olhar de admiração é honra. Quando você honra o que está ouvindo, o pregador ensina até o que não sabe. Porque teve vezes que eu preguei e fiz: rapaz, eu fui abençoado com isso aqui. Isso daqui, rapaz, estava aqui, mas foi revelação para mim. Quando o povo suga, irmão, o pregador ensina até o que não sabe. Agora deixa eu dizer um negócio para você bem rapidinho. O povo estava com um olhar de admiração. Até que esse olhar de admiração foi quebrado pela familiaridade. Diga assim: familiaridade não é bom. O que é familiaridade? É tratar como comum. E essa noite eu não estou aqui para pôr ninguém no pedestal, irmão. Eu quero trazer algo bem equilibrado para você. Mas eu vou te falar uma coisa para você de Campina Grande. E eu tenho autoridade para falar isso, que eu sou daqui também. Continue. Aleluia. Porque não dá para falar isso, irmão, e não perceber a unção que está aqui. Tem uma unção nesse lugar, rapaz. Deixa eu dizer algo para você. Familiaridade pode atrapalhar a unção. Porque quando isso aconteceu, Jesus disse assim: Jesus, porém, disse: um profeta não tem honra, respeito e reverência na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por isso ele não pôde realizar ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ficou admirado da incredulidade, da falta de fé deles. Contudo percorreu aldeias vizinhas e continuou a ensinar. Então vamos lá. O culto começa com o povo se admirando. Uau! Mas o povo termina com Jesus dizendo uau. Foi Jesus que se admirou no final. Aí ele disse: não tem problema não, vamos pregar ali, vamos para outra cidade. Quem saiu no prejuízo? Não foi Jesus. Mas eu digo, o que atrapalhou esse povo de receber da unção do próprio Jesus, que era uma unção sem medida? Tornar ele familiar demais. E eu estou aqui para te dizer algo: Verbo da Vida, sede Campina Grande. Como eu falei, uma mensagem que eu quero trazer é equilibrada para você. Eu não estou aqui para pôr ninguém no pedestal, irmão. Até porque o nosso ministério não ensina isso. O nosso ministério ensina que nós não somos uma estrela, somos uma constelação. Mas eu quero dizer algo para você. Se eu anunciar na minha igreja, aleluia, que o apóstolo Guto vai pregar lá,
Rapaz, ele pregou lá no aniversário de 4 anos, o povo quase plantou bananeira. Se eu falar lá na igreja que a Mama Jane vai pregar lá, você não está entendendo não, irmão. Esse povo vai colocar aquela casa abaixo de alegria. Se eu falar, irmão, que o Renato vai pregar lá, e já pregou. Se eu falar que a Suelen vai pregar lá, se eu falar que o pastor Tiago Borba ou a Juliana vai pregar lá, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, o povo já começa a dançar, é quando? É quando? É quando? E eu vou dizer algo para você, irmão, não deixa tornar comum, não deixa tornar, mas eu conheço, eu vou até para toda terça, e daí? Não deixa tornar comum. O irmão Reagan fala que um certo culto, irmão, aleluia, ele recebeu da vida de um jovem por considerar. Ele ia levantar e Deus disse, fique e ouça o resto. Ele disse que recebeu uma resposta de anos, só por mudar o modo como eu estava ouvindo ele. Você notou que Jesus foi para outra cidade? Sabe o que foi que aconteceu uma vez? Um professor do Rema recebeu um convite para pregar em outra cidade e ele testemunhou que na cidade que ele estava, o céu estava negro para dar chuva. Escuta isso. Aí ele ligou para o pastor e disse, venha me buscar logo, que vai... Aqui eu posso dizer sem problema, oh, mas é bom. Que em outro lugar eu ia ter que traduzir, mas aqui eu posso dizer. O pastor ligou e disse, venha logo que vai cair um toró. Quem sabe o que é toró aqui, irmão? Ei, quem sabe o que é toró aqui? Tem um toró para essa noite, irmão. Aleluia. Ele disse, venha logo, vai cair um toró. Aí o pastor chegou lá, buscou ele, foi para outra igreja. Chegou lá, entraram, tomaram um cafezinho. Aí antes, escuta isso, antes do culto começar, um toró desabou. Ele foi lá fora, viu que estava chovendo, o céu estava negro para dar chuva. Ele ligou para o pastor e disse assim, está chovendo aí? Ele disse, rapaz, parece que tu levou a chuva embora. Quando tu foi, o céu ficou limpinho. Aí Deus falou com ele. Sabe o que acontece? Quando a nuvem está muito cheia, quando a nuvem está muito carregada, ela precisa encontrar um solo bem quente. Mas se ela encontra um solo quente, o toró cai. Você não entendeu não, rapaz? Se ela encontra um solo quente, o toró cai. Se ela encontra um solo quente, o toró cai. Aí ele disse, mas como ela não encontrou um solo quente ali, ela migrou para encontrar um solo quente em outro lugar. Eu digo para você, meu irmão, eu já fui itinerante, eu sei o que é ser itinerante. Eu tinha 3 mensagens. E eu pregava onde eu ia. Era bom, irmão. Ninguém tinha ouvido. E quando eu chegava lá, o povo fazia, era festa. E eu pregava e ia embora. Tchau, obrigado. Isso é do Goiás, viu? Pregava e ia embora. E quando era na outra igreja, eu selecionava dos 3. Senhor, eu prego qual? Esse. Irmão, eu estou falando isso sem vaidade, era um pipoco. E o povo dizia, rapaz, uau. Mas um dia eu fui pastorear. Aí todo domingo era eu. No primeiro foi bom, no segundo foi bom, no terceiro foi bom, no quarto foi bom, no quinto foi bom, no sexto, o povo já sabia até o jeito que eu mexia o ombro. O povo já sabia os exemplos. O povo já sabia onde eu ia encaixar o ha-ha-ha. Aí eu comecei a perceber, rapaz, hoje eu entendo o pastor Bud. Porque o pastor Bud, o povo perguntava a ele, quando é que o senhor vai pregar outra coisa que não é fé? Sabe o que é que ele dizia? Eu vou te dizer o que o pastor Bud dizia. Quando você estiver praticando o que eu estou pregando. Quando você estiver praticando o que eu estou pregando, eu vou poder ensinar outra coisa. Enquanto isso, Marcos 11:23.
Marcos 11, 23. Aí está aqui, ó. Pastor Raul chegou, escutou Marcos 11, 23. Na próxima, o pastor Bud dizia assim: Deus me libertou do medo da repetição. A gente tem que ser livre do medo da repetição, mas os ouvintes têm que ser livres da vaidade. Você tem que escutar a mesma coisa, porque Paulo dizia assim: é segurança para vós, e a mim não me desgosta fazê-lo. Chegou, escutou Marcos 11, 23, mas esses irmãos chegaram depois. Mas tem que agarrar o espírito da fé também. Então eu ensino Marcos 11, 23. Para ele agora não é novidade, mas é segurança. E para ele, novidade. Mas agora chegou esses outros irmãos. E eu ensino Marcos 11, 23. Fé vem pelo ouvir, irmã. Fé permanece por meditar. Fé cresce por praticar. Fala a palavra, prega a palavra, fala a palavra, fala a palavra, confessa a palavra, confessa a palavra, confessa a palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Agora eles já sabem. Para eles agora é segurança. Para ele é novidade. Mas está sendo alcançado pelo Espírito da fé. Mas vai chegar um ponto, ensinando a mesma coisa, vai chegar um ponto que quando olhar para trás, vai ter um legado, irmão. Vai ter um legado. É por isso que ele dizia nas conferências, 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma coisa, que não haja no meio de vós divisões. Então o que é que eu estou te ensinando? Meu amigo, você é mais do que feliz. Você está na fonte. Tu está na fonte, rapaz. Eu estou pregando e com cuidado para não ficar com inveja de você. Oh, que prazer, irmão, sentar aí, escutar o pastor Tiago pregando, a Juliana pregando. Sabe, eu tive que ensinar o meu povo, dizendo para eles o seguinte: olha, quem fica itinerante prega e vai. E a gente tem que honrar, porque o verbo da vida valoriza os 5 dons passando no púlpito. Eu não estou ensinando você a desonrar quem vem, mas eu estou ensinando você a honrar quem fica. Eu não estou ensinando você, irmão, a desonrar quem vem. Eu estou ensinando você a honrar quem fica. E eu vou te dizer uma coisa: quando o teu pastor, é bom se anunciar assim: vai vir fulano, vibre, eita, vai ser bom. Mas quando você é assim: quem é hoje? E eu não sei porquê, rapaz, crente é curioso para saber quem prega. Eu não sei aqui, na minha igreja o povo, quem é domingo, hein? E a gente já aprendeu a resposta: é o Espírito Santo, irmão. O povo é curioso para saber quem prega, mas eu vou dizer: num dia que você ficar sabendo que o apóstolo Guto vai subir aqui para pregar, meu irmão, sente e faça assim: prega, 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 prega. No dia que for o seu pastor pregando, não chegue aqui, irmão, dizendo: ah, não, de novo. Não. Eu não estou dizendo que isso acontece, não, irmão. Faça força para me entender errado, não. Eu só estou pregando a palavra, mas deixa eu te dizer: uma boa atitude de coração é você olhar e falar assim: prega, pastor, prega, pastor, prega, pastor. Irmãos, eu fui numa igreja americana, eu cheguei lá, eu fiquei: o que é isso? O camarada estava lá pregando, e sabe o que acontecia? Quem estava ouvindo dizia: preach the word, preach the word. E eu pensava: prega a palavra, prega a palavra. E eu pensava assim: mas ele está pregando. Mas aquele povo aprendeu a gerar um ambiente para sugar o que está sendo dito. Prega que eu pego isso, pega que eu agarro, é meu, aleluia, prega que eu vou agarrar isso aqui, pega que eu vou pegar isso. Você tem que aprender a assistir culto, irmão, dizendo assim: Deus está falando comigo. Agora, quando você aprender a escutar e celebrar a mensagem, celebrar o mensageiro com um olhar de admiração, eu vou dizer para você: fique pronto para milagres extraordinários, irmão. Vamos ver se você aprendeu. Você é nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, povo escolhido, povo escolhido, para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz.
Vamos ver como é que você reage a isso. Ei, você é justiça de Deus. E você está perante Ele sem medo, sem culpa, aleluia, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Eu não sei quem aqui o diabo estava bagunçando, mas eu vou te dizer outra coisa. Você tem a autoridade do crente. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. Vamos celebrar de novo. Tem um livro do irmão Reagan, o nome de Jesus. A gente precisa aprender de novo, irmão. Se eu fosse resumir essa mensagem, eu ia resumir ela o quê? Celebre a mensagem. Celebre os seus mensageiros com um olhar de admiração. Eu acredito que foi com o pastor Rosilon que aconteceu isso. Ele foi pregar numa cidade, esqueceu de pôr gasolina no carro, ó, e ele gostava de carro, viu? Aí ele estava dirigindo, olhou, a gasolina estava acabando, ó, e ele tinha que pregar no lugar. Ele disse assim: Senhor, eu não fiz de propósito, mas eu preciso chegar até lá. Por isso eu estou te pedindo, me ajuda. E ele confessando a palavra: eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. De repente ele passou por uma dessas vendas de fruta, jabuticaba, etc, sabe? Caju. E ele teve uma brilhante ideia, ó. Ele estava indo, confessando. Ele parou o carro, engatou a ré, baixou o vidro e disse: amigo, onde fica o posto mais próximo? O rapaz olhou para ele e disse: você está com sorte. Subiu a ladeira, quando descer, é o posto. Aí ele olhou e disse: glória a Deus. Subiu a ladeira, quando desceu, foi chegando perto do posto. Imagina a cena, chegando perto do posto, a gasolina acabou. E como muito crente aqui, ele ficou indignado. Ele fez: eu não criei até agora para ter que descer e empurrar esse carro. Aí Deus disse assim: filho, por acaso a distância que falta para você chegar é a mesma distância que tu usou para dar ré? Aí ele fez: Senhor, é sim. Ele disse: então aprenda uma coisa: quem crê não dá ré, irmão. É Marcos 11:23. É o Espírito da fé. É Cristo aquele que cura. Reage. Eu aprendi também a não passar do tempo. Eu já passei 3 minutos. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.